Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Mais uma tardezinha com Jesus e hoje vamos dar início ao nosso capítulo 19, amém? Irmãos, espero em Deus conseguir fazer essa sequência do capítulo 19 sem chorar, porque a gente vai entrar agora, né? Como eu vim falando com vocês, o finalzinho do livro de João, já é um momento bem delicado ali onde Jesus está nos seus últimos momentos de vida, né? Antes da sua ressurreição, a gente sabe que vai haver a ressurreição, mas até lá, irmão, não deixa de ser doído, né? Dolorido, sofrido, ter que ler, ter que acompanhar, ter que imaginar tudo que Jesus passou naquele momento ali da crucificação dele, né? Da sentença, do julgamento, enfim. E João 19 começa essa sequência, né? A gente já viu ali o julgamento dele diante de Pilatos, onde os judeus levaram ele até Pilatos, né, para que fosse condenado à morte. Pilatos até tentou mostrar para o povo que Jesus não tinha culpa, mas de nada adiantou, né? A gente vê que o João 18 termina ele liberando Barrabás a pedido do povo e sentenciando Jesus. E aqui no 19 a gente vai dar essa continuidade. Vamos lá. João 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com a capa de púrpura e, chegando-se ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele culpa alguma. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disseram-lhe a Pilatos: Eis o homem! E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Irmãos, você vê aqui que mais uma vez Pilatos ele torna a afirmar aos judeus: não acho nele culpa. Não tem culpa nele. Gente, não tem nada para acusar. Vocês estão forçando algo que eu não estou achando motivo para fazer, né? Só que a gente entende, irmãos, que havia um propósito, né? Pilatos talvez não entendesse ali, porque além de ser romano, ele não tinha, né, nenhum contato de Deus, não sabia nada de Deus, apesar de estar diante de Deus, ele não compreendia, ele não via, não entendia isso. E ali, quando ele apresenta Jesus ao povo, você vê que a fúria do povo era tão grande, a raiva do povo era tamanha que você vê que Pilatos terminava de falar, o povo já gritava por cima: não, crucifica, mata ele, condena ele. E Pilatos ali fala aqui, eis aqui o homem, eis aqui aquele que vocês querem, Só que aí, irmãos, você vê que Pilatos mais uma vez volta a Jesus, né? Ele vai até o povo, depois volta para Jesus e pergunta ali a Jesus, né? O que toda aquela barbúrdia, toda aquela agonia do povo ali. E Pilatos falou o seguinte: você sabe, né, que eu tenho autoridade para lhe prender, eu tenho autoridade para lhe saltar, eu posso fazer o que eu quiser com você aqui. Só que aí, irmãos, você vê que Jesus, em todo o tempo que eles permanecem, né, em poucas palavras ali com Pilatos, ele tenta forçar Jesus a falar se ele era o rei, tenta forçar Jesus a falar se de fato ele era alguma coisa. E nesse momento que ele declara ter tamanha autoridade, Jesus pega e fala o seguinte: autoridade nenhuma é dada se do céu não vier. Jesus está dizendo: você tem autoridade sobre mim. Você tem porque o meu Pai permite que você tenha. Irmãos, o que Pilatos não entendia é que ele podia até ser o governador ali da época, ser quem liderava, quem governava ali o lugar, mas ele estava diante do juiz, do eterno juiz, do grande eu sou, do dono do universo, daquele que era 100% Deus, 100% homem, daquele que estava ali por livre e espontânea vontade. Irmãos, entendam uma coisa: o nosso Deus, ele não é pego de surpresa por ninguém. O nosso Deus, ele não é ensinado ou instruído, pelo contrário, a palavra, né, a Bíblia nos pergunta isso. Quem instruiu a mente do Senhor para quem possa ensiná-lo, né? Isaías vai declarar o seguinte: que quando Deus estende a sua mão para agir, para operar, quem vai dizer para ele retroceda com a sua mão? Ninguém. Ninguém manda em Deus, ninguém governa Deus, ninguém diz a Deus como é que ele tem que fazer. Pelo contrário, irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca ter intimidade com Deus, a sua vontade acaba se alinhando com a vontade de Deus. E dessa forma, a gente consegue agradar o coração dele, fazendo com que ele conceda as nossas petições. O que o livro de 1 João diz? Que se a gente pedir alguma coisa em oração, segundo a vontade dele, ele nos ouve. E nisso tem uma certeza que ele nos ouve porque a gente está pedindo algo de acordo com a vontade dele. E ali temos certeza que ele vai fazer. Por quê?
é a vontade dele. Então, irmãos, a gente precisa aprender uma coisa. Por mais que a gente tenha sonhos, desejos, planos, né? Só que muito melhor, irmãos, são os planos do Senhor. Muito melhor são os sonhos de Deus. A palavra fala isso. Só que maior são os meus caminhos, maiores são os meus pensamentos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, Pilatos declara para Jesus: ó, eu tenho a sua vida na palma da minha mão, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso te soltar, eu posso te condenar. Jesus pega e dá né, com toda a delicadeza, com toda a educação, toda a sabedoria, Jesus dá um corte nele. Não, meu querido. A autoridade que você tem é porque o meu pai está permitindo que você tenha. A autoridade que você acha que você tem é porque este momento é necessário, esse momento é oportuno eu passar por isso. Irmãos, nós também temos que entender isso, que todo o poder está nas mãos do Senhor. O que o Provérbios fala? Que do homem, né, são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. A resposta final, a resposta decisiva, sempre vem das mãos de Deus. Agora, tem aquela questão, né? O coração rebelde do homem, o coração duro do homem. Que às vezes a pessoa coloca algo na cabeça que vai fazer, que quer, e Deus deixa, irmão. Deus permite, né? Deus... O que o Provérbios fala? Que quem se apressa, peca, né? Quem bota a carroça na frente dos bois, quem faz do seu jeito, a sua forma, a sua maneira, peca, irmão, peca. Deus também, ele não vai nos obrigar a nada, deixando claro que a gente não é obrigado a nada, tá bom? A gente sabe que a vontade dele é soberana, que a vontade dele é incontestável, é indiscutível, é insubstituível. Porém, no entanto, irmãos, ele nos deu livre-arbítrio, né? Pra gente decidir, pra gente saber o que fazer. Mas a partir do momento em que você entrega a sua vida a ele, que você entrega o controle da sua vida a ele, aí ele te governa. Mas enquanto você está segurando o controle, brincando de cabo de guerra com o Senhor, ele vai soltar. Ele vai soltar. Porque Deus não está aqui para medir força com a gente, até porque não dá para medir força com Deus, né? Por favor. Mas ele não vai ficar brincando de cabo de guerra conosco, não. Vocês querem? Vá. Vocês querem fazer? Não tem problema. Porque nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus fala isso a Pilatos. Ó, a autoridade vem do meu Pai. E aí Pilatos, irmãos, ele de mais uma vez retorna ao povo, ele senta ali na cadeira de julgamento, leva Jesus de novo para fora, e era perto da Páscoa já, né? E mais uma vez, quando o povo vê ali Jesus e outra ainda, né? Travestido, ele tava com uma coroa de espinhos já e com uma capa de púrpura, né? Uma capa que eles colocaram nele ali para zombar dele, porque quando os soldados vestem Jesus, eles gritam, né? Salve o rei dos judeus, você é rei dos judeus. E ali, irmãos, Pilatos mais uma vez tenta de novo dizer, ó, eu não acho culpa nesse homem para condenar ele, não tem nada para condenar ele. E aí o povo continua gritando, crucifica, 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 mata, mata ele, mata. E aqui, irmãos, aí Pilatos pega e pergunta o seguinte, eu vou crucificar o rei de vocês? Eles começam a gritar ainda mais alto. Não temos rei nenhum. Nosso rei é César. E quem se coloca contra César é inimigo de César. Porque eles estavam vendo a resistência de Pilatos em crucificar Jesus. Eles estavam vendo a resistência de Pilatos em condenar, né, um inocente. Então eles vão e jogam isso para cima de Pilatos. Ó, se você não matar ele, você é inimigo de César. Ponto. E aí, Pilatos pega e entrega Jesus para ser crucificado. Aí você percebe, né, irmãos? O próprio povo dele, podendo ter ele como rei, podendo ter ele como senhor, escolheu ter o homem como rei, né? Aí eu lembro agora lá de 1 Samuel, quando Samuel era juiz na época, e ali o povo vê as outras nações, né, tendo um rei, tendo um líder, e vai cobrar isso de Samuel. Ó, Samuel, eu quero ter um rei também, queremos ter um rei que nem as outras nações. E ali Samuel fica triste, irmão, fica, né, amuado, e vai orar e vai falar com Deus, e Deus fala assim, Samuel, não se preocupa, porque eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim para ser rei, não tem problema. E aí Deus permite, né, e o próprio Deus ainda vai lá e escolhe, né, o primeiro rei de Israel foi Saul, o próprio Deus vai e escolhe Saul, por vontade ali do povo, Deus faz. E aqui essa cena se repete mais uma vez, onde o povo despreza Jesus para ter César, um homem romano, um homem ímpio, um homem que não seguia as leis de Deus como rei. Irmãos, e às vezes as nossas atitudes não é diferente não. Às vezes nós estamos permitindo que outras coisas e outras pessoas reinem em nossas vidas, que outras coisas, outras pessoas, né, coisas aleatórias,
assumam o lugar que é de Deus na nossa vida. Irmãos, eu fico imaginando o coração de Deus nesse momento aqui, de estar vendo ali o seu próprio povo, né? Onde ele tinha enviado o seu filho, como fala João capítulo 3, ele enviou ali seu único filho por amor, né? Ele amou o mundo de tal maneira e entregou o seu filho para todos aqueles que crescem em Jesus não perecessem, né? Mas recebessem acesso à vida eterna. E ali ele está vendo o povo desprezando mesmo, entregando Jesus à morte, esforçando ali, né? Que aquele homem fosse morto e colocando um ímpio sobre eles, em vez de ter Deus como rei, ter Deus como seu Senhor. Irmãos, e nós temos que ter cuidado para que as nossas ações não nos levem a fazer as mesmas coisas. Às vezes a gente está colocando filhos acima de Deus, marido acima de Deus, o emprego acima de Deus, um título, um cargo, uma fama, uma novela, um ator, enfim. Coisas, irmãos, coisas aleatórias, coisas do mundo, coisas desse século, estão roubando o tempo de Deus, estão roubando o lugar dele na nossa vida. Mas quando chega um momento difícil, quando chega o momento da aflição, da dor, do problema, a gente lembra que Deus existe. Irmãos, não. Nós temos que aprender a priorizar a Deus em todas as circunstâncias. Temos que aprender a priorizar o Senhor todo o tempo da nossa vida, para que Ele continue também nos priorizando. Irmãos, aqui começa, né? Continua uma das maiores provas de amor que já existiu na face da terra, né? E aqui Pilatos, ele termina ali o julgamento entregando Jesus a ser crucificado, né? Por vontade do povo. Mas eu tenho certeza, irmãos, que ao fim de toda essa história, a gente sempre termina dando glória a Ele, porque o plano de Deus não teve erro. Foi doloroso, foi sofrido, mas não teve erro. Tanto que tá eu e tá você aqui hoje, né? Graças a esse plano perfeito do Senhor, amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, mesmo sendo uma leitura, Pai, muito doída, Senhor, uma leitura que machuca, meu Deus, lembrar tudo que Jesus passou, que Jesus sofreu por nós, por amor a nós, e ver que a gente faz tão pouco por esse amor, ver que a gente devolve tão pouco, Pai. Mas ainda assim, obrigada, Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez, tem feito, e eu sei que enquanto ainda houver vida, o Senhor há de continuar fazendo por nós. Muito obrigada. Que essa mensagem, Deus, que essa palavra possa causar em nós consciência, meu Pai, e responsabilidade, Senhor, quanto a te honrar e a te servir de todo o nosso coração. Pai, muito obrigada por esse momento que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.